Galera, tudo bem? O vídeo de hoje traz um pouquinho da história de um dos nossos queridos estados. Um estado que concentra aí apenas 2% do nosso território nacional, mas que guarda uma fantástica história e tem uma contribuição gigantesca com a história do Brasil e com o Brasil contemporâneo que nós temos hoje. Hoje vamos falar um pouquinho da história do Acre, da ocupação, da formação, inclusive a grande curiosidade que o Acre durante 6 meses foi uma república independente. Quase que nós perdemos o nosso querido estado do Acre por uma república, por um pequeno país ali no meio da floresta amazônica. Então é essa história que a gente vai tentar entender um pouquinho no vídeo de hoje. Para entender a ocupação do Acre, entender essa história, a importância e a contribuição do Acre para a história do Brasil, precisamos voltar um pouquinho aí no início do século XIX. Até o século XIX, o Brasil era um país que a gente poderia chamar um país atlântico. Ele era completamente voltado, todas as suas atenções, a sua atividade econômica, social voltada para o Oceano Atlântico, já que é dali que começa a colonização do Brasil. Então toda a história do Brasil, a ocupação do território do Brasil começa do Oceano Atlântico, onde chegou as caravelas, onde chegou os colonizadores. Então essa região mais a oeste do país é uma região pouco povoada, densamente pouco povoada. Então isso ajuda a gente a entender um pouquinho dessa ocupação territorial que é o Acre. Isso faz com que em 1867 o Dom Pedro II assine um tratado com a Bolívia chamado de Ayacucho, aonde ele cede o que hoje é o território do Acre à Bolívia. Mas no final do século XIX para o século XX, nós temos uma grande mudança no contexto geral, político, econômico, social, que é a grande revolução industrial, o surgimento principalmente o surgimento da indústria automobilística. Isso muda completamente a história do Acre, porque o Acre concentra uma grande reserva de seringueiras, onde se extrai a matéria-prima essencial para a produção da borracha, o que faz com que essa região passe a ser absurdamente valorizada e desejada por indústrias, pela exploração. E isso faz com que, nesse momento, a Bolívia, em 1899, crie e funde ali um posto alfandegário justamente para controlar essa extração e principalmente para lucrar com a extração do látex dessa região. Isso faz com que a Bolívia funde a principal e a maior e a única cidade também nessa região, a Vila de Porto Alfonso, aonde vai ser instalado esta alfândega boliviana. Aí começa o grande contexto, de todo esse conflito que marca a história do Acre. A partir dessa alfândega, os bolivianos passam a cobrar taxas alfandegárias extras dos seringueiros que trabalhavam com a extração do látex no meio da floresta amazônica. Isso começa a levantar e começa a provocar alguns atritos entre os moradores, entre os seringueiros e entre as autoridades dessa região. E aí a notícia de que a Bolívia iria ceder o direito de extração, o controle da região do Acre a uma empresa estadunidense, faz com que as tensões das relações entre as autoridades e os seringueiros, na sua maioria brasileiros já nesse momento, aumentem de forma muito significativa e passe a ganhar cunhos políticos e inclusive militares a partir disso. Neste momento que o governador do Amazonas, o Ramalho Júnior, declara apoio aos seringueiros para que eles permanecessem na região, tivessem o direito de extrair e continuassem vivendo da extração das seringueiras. Ele vai mandar soldados, ele vai mandar armamentos, embarcações, enfim, ele vai dar todo o aporte e o suporte militar para os seringueiros enfrentar as autoridades bolivianas neste contexto de disputa política pelo Acre neste momento. Então aí nós temos a primeira tomada pelos seringueiros dessa região do Acre. E aí o Luiz Gonçalves, ele liderando esses militares, esses revoltosos, esses seringueiros,
toma Porto de Alfonso e declara uma república no dia 14 de julho de 1899, né, proclamando assim uma república de apenas uma cidade, porque era a única cidade que tínhamos lá. A partir daí ele começa a criar toda a estratégia, toda a estrutura de uma república mesmo, de um país. Cria a bandeira, cunha inclusive uma moeda própria para o país, escolhe seus ministros, rascunha uma constituição, ele inicia negociações diplomáticas, inclusive, e por curiosidade, o único país a reconhecer a independência do Acre, da República do Acre nesse momento, é a Argentina, porque tinha um grande interesse econômico na região. Então, de pronto, ela reconhece a existência desse país, mas essa República Acreana, ela dura apenas 6 meses, que é o tempo das tropas brasileiras chegarem, se deslocarem do Rio de Janeiro, que era o grande centro administrativo, político do Brasil, que é o tempo que eles levam para se deslocar dessa região até chegar ao Acre, né? Então, durante esses 6 meses, o Acre viveu justamente esta atmosfera de um país, de uma independência, né? Então, quando as tropas brasileiras chegam lá, capturam o Luiz Gonçalves e dissolvem, né, esta república e devolvem o controle da região para a Bolívia, que era de posse dos bolivianos. Então, o Brasil, visivelmente, nessa situação do Acre, ele não quer problemas. Ele não quer criar problemas. Temos que lembrar que o Brasil, nesse momento, recém tinha se tornado uma república. Então, encontrar um problema diplomático ou até militar, no sentido de guerra, literalmente, poderia ser até perigoso para o Brasil e para a consolidação da república nesse momento. Então, o Brasil tenta colocar panos quentes, usa a diplomacia de todas as formas nesse sentido, né? A Bolívia retoma o controle, né, passa a ter o controlar, mas a presença estrangeira na região passa a aumentar. Então, o interesse da Bolívia era realmente ceder para uma empresa que tinha sede em Nova York, que tinha uma série de ligações políticas e interesses internacionais na grande economia da borracha nesse momento. Então, essa presença estrangeira passa a aumentar de forma muito significativa na região, o que vai fazer explodir o conflito entre os seringueiros e entre de uma forma geral, as autoridades bolivianas nesse sentido, né? A presença estrangeira também faz acender um nacionalismo daquela população que vivia na região para defender, né, para não ser explorados literalmente, que essa era a grande discussão, essa exploração e essa expoliação dos recursos da natureza ali, dos recursos naturais da região e também do trabalho desses seringueiros, né, que fazia toda a extração do látex nesse sentido, né? Toda esta aventura da República Acreana, do conflito no Acre, é uma aventura até caracterizada pela literatura e pela história como uma aventura até romântica, porque a presença de intelectuais, de poetas, pela libertação do Acre, pela independência do Acre, foi um envolvimento muito grande nesse sentido, e isso vai acabar, né, quando há essa presença estrangeira, há a deflagração de fato do conflito nesse sentido, com conflitos armados, militares mesmo, entre os seringueiros, apoiados ali por algumas autoridades e alguns militares da região noroeste do país contra esses bolivianos, né? O conflito vai incrementar uma disputa muito intensa política nesse sentido, né? Quando isso acontece, o Brasil de fato tenta botar panos quentes, inclusive o presidente da Bolívia entra de forma direta no conflito, comandando as tropas, e aí quando o Brasil se dá conta de que esse conflito realmente estourou, o Brasil vai optar pela diplomacia, né? Aí entra a figura do famoso Barão de Rio Branco, um dos maiores nomes, ou talvez o maior nome da diplomacia brasileira, que construiu toda a história da diplomacia brasileira a partir da República. Ele vai pessoalmente, né, dirigir todas as negociações, né? Então a primeira ação do governo brasileiro é mandar uma tropa e acabar com a chamada Revolução dos Acreanos, que era a tentativa da independência e da tomada do território e a expulsão dos bolivianos, né? O conflito a partir daí passa então para as mesas de negociação. A cidade escolhida para a negociação é Petrópolis, no Rio de Janeiro, aonde os dois governos, brasileiros e bolivianos, sentam e negociam, né, toda a situação do Acre.
né? Então, nessas negociações, fica acertado que o Brasil ficaria com o Acre pela ocupação, né, da grande maioria da população ser brasileira, e aonde se acertaria como que seria negociado. Então, o Brasil paga 2 milhões de libras esterlinas naquele momento pelo Acre, cede uma parte de alguns territórios na fronteira entre a Bolívia e o Mato Grosso, né? Além disso, compromete-se na construção de uma estrada de ferro que daria acesso à Bolívia até o Oceano Atlântico, já que recentemente a Bolívia também tinha perdido o seu acesso ao oceano, a sua saída ao mar para o Chile. Então a Bolívia estava ali isolada dentro da América do Sul e precisava uma saída, então esta seria uma saída plausível, né? O Brasil comprometeria sim construir uma estrada de ferro que cortaria a floresta amazônica até a saída, né, para o Oceano Atlântico, coisa que nunca vai se concretizar, né? A história da Madeira Mamoré é uma história fascinante também, mas um projeto quase que impossível de ser realizado devido às condições climáticas, as condições dos terrenos, né, a todo aquele contexto da construção. Então o Acre reserva uma história fascinante da sua formação, da sua ocupação, e ainda reserva um dos maiores ciclos econômicos que o Brasil tem, de grande riqueza, infelizmente não cuidado devidamente, mas reserva uma grande riqueza que é um assunto para um outro momento, para um outro vídeo. Ó, gostou do vídeo? Deixa a sua curtida, segue o canal e vamos discutir um pouco mais e conhecer um pouco mais a história brasileira.